Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje, dia 25/10/2020. Então, vamos iniciar a quarta lição da Escola Bíblica Dominical. O tema é o Apocalipse, o livro da revelação. Recapitulando, na introdução, nós falamos um pouquinho sobre o exílio de João na ilha de Patmos, né, e os propósitos que o Senhor tinha para ele. A lição de 2 foi falar da circunstância da visão, o conteúdo da visão e as consequências da visão, né, no capítulo 1, versículo 9 a 20 de Apocalipse. E o 3 foi falado as mensagens que foram escritas para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje nós vamos, resumidamente, falar sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas deram três testemunhos, né? E três testemunhos diferentes um do outro. E esse é um alerta para que a igreja de hoje ela analise essa lição, analise esse estudo e veja de que forma nós estamos testemunhando do amor de Cristo. De que forma, individualmente, eu testemunho do amor de Cristo e as igrejas têm testemunhado do amor de Cristo. Sardes, antiga capital da Lídia, ficava a 48 quilômetros de Tiatira. Era uma cidade edificada sobre a colina. Suas muralhas eram fortemente vigiadas, né? Ela possuía um exército poderoso. E sendo assim, né, uma cidade difícil de acesso, difícil de ser tomada, ela então se tornou uma cidade. O povo da sua cidade se tornou um povo arrogante, um povo soberbo, autoconfiantes e cheio de si mesmo. E a igreja não era diferente, o povo da igreja não era diferente, irmãos. Eles viviam em Sardes e a mensagem do Senhor para Sardes, né? Ele inicia: conheço as tuas obras. Lá no finalzinho do versículo 1, ele fala: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Né? Então Sardes, a igreja de Sardes, ela estava desprovida, né, espiritualmente. Essa morta que o Senhor quer dizer aqui no versículo, que é uma igreja que já o Espírito Santo não tinha pouca ação naquela igreja, não tinha espaço para ele agir. Mas interessante que o Senhor faz um chamado para ela. Ele fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor faz esse alerta: olha, volta, arrepende-te, toma o teu rumo, como uma igreja verdadeira que serve a Cristo, pois você não sabe a hora que eu venho. Então prepara-te. Aqui é um alerta que o Senhor está dando para a igreja. Como foi lá atrás, né? Na igreja de Sardes. Mas como esse alerta é para nós hoje? Como chega até nós hoje? De que forma nós temos vivido o Evangelho de Cristo? Então a igreja ela precisa se autoavaliar, se autoconhecer e ver se o que ela está falando ou o que tem, o seu testemunho está de acordo com aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Interessante que ele fala assim: tens contudo, verso 4, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então o Senhor, ali em Sardes, o Senhor achou poucas pessoas que estavam vivendo uma vida reta diante de seus olhos. E a promessa é que andarão com ele, pois são dignas. Promessa da salvação, irmãos. Então a igreja ela tem que estar atenta e alerta às suas obras. Atenta e alerta a tudo o quanto fizer e ver se
tem a aprovação do Senhor em todos os seus caminhos, a cada passo dado, a cada investimento feito, a cada situação da igreja, ela tem que ver se tem a aprovação do Senhor. A igreja de Filadélfia, né, a mensagem já foi diferente, né? Foi uma mensagem de amor, uma mensagem de edificação para a igreja que ele mandou. E ele fala assim, também iniciando lá no verso 8 do capítulo 3, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse pouca força, né, no que o versículo quer dizer aqui, que quer dizer no versículo, significava que era uma igreja onde tinha poucos membros, poucos recursos, não era uma igreja abastecida financeiramente, mas era uma igreja que estava fiel à palavra do Senhor. E muitas vezes a igreja, isso que acontece, a igreja ela começa a crescer, a receber as bênçãos materialmente, financeiramente, e ela não pode se ensoberbecer, irmãos. A igreja precisa estar com os olhos voltados a Cristo. Nunca sair fora dos seus padrões. E lá no versículo 10, ele fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se manter perseverante, firme nos caminhos, para que não perca a presença de Deus, para que o Senhor não retire o seu espírito da igreja e assim ela perca a sua coroa, perca o seu galardão. A igreja de Sardes, aliás, a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade edificada a cerca de 145 quilômetros a leste de Éfeso e 72 quilômetros a sudeste da Filadélfia. Era uma igreja muito rica, uma cidade muito rica, onde ali era uma rota comercial, tinha muitos banqueiros, indústrias, era uma cidade próspera. E a igreja de Laodiceia era uma cidade próspera, era uma cidade, era uma igreja próspera, uma igreja abastecida financeiramente, e por conta disso ela se achava dona de si, ela se achava, eram muito autoconfiantes, e por conta disso eles não estavam vivendo, né, o evangelho ao qual eles deveriam viver. Então a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja soberba. O povo de Laodiceia era um povo soberbo daquela igreja. E a promessa que Deus diz a eles, né? Eles não eram frio nem quente, eles eram morno. Então o Senhor fala assim, olha, que vocês fossem frio ou quente. Ele fala lá no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Então Laodiceia também era uma igreja que vivia de uma forma que eles achavam que não precisavam do Senhor. Essa igreja, ela sequer não recebeu um elogio. Era uma igreja rica, como eu falei, participava da riqueza e da prosperidade da cidade, mas espiritualmente era uma igreja pobre. É uma igreja morna e arrogante, e por isso ela
estava vivendo uma cegueira espiritual, lá no verso 3, 16 a 18. Né? As advertências para que a igreja se arrependa e busque riqueza espiritual e não riqueza material. E o que acontece hoje, irmãos, muitas igrejas, né, cristãs, que declaram ser cristãs, eles buscam a riqueza material, esquece o espiritual. Mas o Senhor diz que as duas podem andar juntas, materialmente e espiritualmente a igreja pode crescer. Né? Então ele pede para a igreja o diagnóstico, fazer um diagnóstico. Laodiceia, igreja que perdeu seus valores, igreja perdeu sua visão, igreja que perdeu a sua investidura espiritual, uma igreja irrelevante. Por isso que o Senhor afirma: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Isso é o que o Senhor tem visto, né, na igreja de Laodiceia. E hoje, irmãos, tem igrejas frias, igrejas quentes, tem igrejas mornas. Então, se a igreja for morna, fica aqui o alerta, né, para que a igreja busque um avivamento espiritual, mas que seja um avivamento com ordem, com decência, um avivamento espiritual, onde o Espírito Santo tenha liberdade de agir no resgate de almas, para que vidas venham a conhecer o Senhor dos Senhores. Para a gente encerrar, irmãos, esta lição, igrejas e cristãos, né, isso da revista que eu vou ler, igrejas e cristãos precisam ser capazes de fazer um diagnóstico do seu estado espiritual. Aqui fala igrejas e cristãos. Então, individualmente, nós somos igreja. Eu sou uma igreja, individualmente. Então, a lição, o recado fica para as igrejas e para individualmente cada um. Porque muitas vezes pode falar, mas o pastor da igreja, então, o líder da igreja, ele tem que se preparar. Não, a responsabilidade não é dele, não é só dele. A responsabilidade de uma igreja sadia é minha e é de cada um de nós. Muitas vezes a gente quer colocar nas costas do pastor, nas costas do líder, do presbítero, de quem estiver à frente da igreja. Mas a responsabilidade é minha e sua. Então, igrejas e cristãos precisam ser capazes de fazer um diagnóstico do seu estado espiritual. Se estiver correndo o risco de ser encontrada enferma a ponto de morrer espiritualmente, precisará diligentemente corrigir-se com Deus. Né? De que forma nós podemos nos corrigir com Deus, irmãos? Voltando à palavra, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor em todo o tempo. A igreja precisa refletir sobre as oportunidades que devem ser potencializadas para que os cristãos possam se dispor a servir ao Senhor. O que o Senhor da igreja espera é que suas agências atuem vigorosamente em prol do seu testemunho e não ser achada igreja e cristãos mornos. Hoje, diante de um tempo de ativismo, a igreja precisa encontrar tempo e prontidão para dar ouvidos ao que o Espírito Santo revela na palavra sobre a vontade de Deus para a sua existência. Como nós já vimos, então, Deus falou com as igrejas da seguinte forma, né? Deixou um testemunho. São 3 testemunhos diferentes que nós estudamos hoje. Né? Uma igreja ao qual estava saindo dos valores, mas ainda havia algumas pessoas que serviam a Deus dentro daquela igreja. Uma igreja encontrada espiritualmente fortalecida.
pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que era Filadélfia, e uma igreja completamente fora dos padrões de Deus, onde ninguém, entende-se no livro que ninguém foi achado ali digno do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Estudem a lição, leiam o livro de Apocalipse, capítulo 3. Vocês vão entender muito mais sobre o que Deus está falando. E quem tiver a revista, Compromisso, que é essa revista, também leiam, Tem muitas informações que o autor deixou aqui, por sinal, uma revista excelente, o ensino. E tem muito mais informações para ser aprendidas na revista, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém.